Boa noite, Francisco Vitorino, candidato do PS à liderança do município de Águeda nas eleições municipais de 26 deste mês. É o convidado da grande entrevista desta noite. Uma conversa no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos à presidência da Câmara Municipal, que iniciámos em final de agosto com Jorge Almeida e que concluímos hoje. Importa sublinhar que a entrevista com Rui Melo, candidato do Chega, que estava agendada para a passada terça-feira, acabou por não se realizar por impedimento de última hora do candidato. Francisco Vitorino, boa noite. Seja bem-vindo à Soberania TV. O sorteio editou que fosse o último candidato a ser entrevistado e numa altura em que a campanha eleitoral já arrancou. E a pergunta que lhe faço inicialmente é quais são as expectativas para estas eleições que estão à porta? Bem, como se me diz em bom português, os prognósticos são no final do jogo, não é? Mas as expectativas são ótimas, têm sido excelentes, a receptividade que temos tido no contacto com as pessoas tem sido muito bom. E temos feito imensos contactos, temos estado com as pessoas, temos ouvido, tem sido uma experiência muito gratificante. Muito bem. Há 4 anos o PS escolheu o cabeça de lista à Câmara Municipal de Águeda entre 3 nomes: Jorge Almeida, Francisco Vitorino e Paulo Seara. Em 2017, Paulo Seara contabilizou cerca de 6 mil votos para o PS e alcançou 2 mandatos. Não teria feito sentido a sua inclusão na sua lista? De Paulo Seara? Não sei, não sei se teria feito sentido ou não, mas enfim, há 4 anos as decisões foram tomadas de determinada forma, as coisas são como são, na vida fazem-se opções enfim, o resultado delas só no final é que se sabe. Não creio que isso fosse muito importante, as coisas acontecem no tempo em que têm de acontecer. E estão a acontecer agora de uma outra forma e espero que corra bem e que o resultado venha ao encontro das nossas expectativas. O que se passou há 4 anos é passado, temos de agora olhar para o futuro. Mas desta feita houve a possibilidade de Paulo Seara integrar as candidaturas do Partido Socialista? Paulo Seara é um ativo, não só um ativo importante, não só do PS, como da Águeda. É um homem com uma capacidade política muito grande. E foi convidado para estar connosco e para se envolver na nossa campanha e no nosso projeto. Decidiu fazer como é que se diz? Como é que ele diz? Uma paragem. Uma paragem, exatamente. Faltava muito tempo. Na sua atividade política. Exatamente. E é legítimo que o tenha feito, não vai nenhum mal ou muito por isso. No entanto, continuamos a contar com o Paulo Seara, como todos aqueles que queiram participar, e repito, é um ativo importante que a Águeda deve considerar, sempre. Recentemente o Paulo Seara foi visto na apresentação dos candidatos do CDS-PP. Como é que interpreta esta presença? Ficou surpreendido? Não interpreto. As pessoas são livres de estar onde entendem estar. Para além da política, nós sabemos que nós temos os nossos amigos, independentemente das opções políticas e partidárias de cada um. É normal que em situações específicas as pessoas possam estar para cumprimentar, para dar algum apoio. Não vejo nisso nenhum mal. Quem integra a candidatura, ainda que não na corrida a um órgão executivo, é Gil Nadais. É verdade que o eleitorado lhe tem feito chegar algum desânimo pelo facto do ex-presidente não ter abraçado uma candidatura à Câmara Municipal? Vamos ver. O Gil Nadais teve e tem um papel muito importante no desenvolvimento do Conselho. É uma personalidade conhecida e reconhecida por toda a gente e as pessoas gostariam de o ver numa posição mais executiva, mais interventiva. Mas a posição em que está não deixa de ser importante para nós e para a Águeda, porque, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, e sendo o ativo que é também, as suas ideias, a sua energia, a sua experiência, o seu conhecimento são muito importantes para nós. E, portanto, eu não vejo que isso seja um problema, até porque temos o apoio dele, temos o seu envolvimento direto e por isso os aguedenses podem contar com Gil Nadais, com certeza, e com toda a sua energia e todo o seu conhecimento. Quer com isso dizer que Gil Nadais não está impedido de dar as suas sugestões para depois serem colocadas em prática pelo Executivo Camarário? Eu não tenho uma visão impeditiva
de todas as pessoas darem as suas opiniões. Se eu me comprometo, enfim, e faz parte da minha natureza, aceitar as boas ideias, venham elas de onde vierem, porque é que havia de rejeitar as de Gil Nadais? Obviamente que não. E, portanto, não vejo que isso seja... Aliás, é bom que isso aconteça, porque ele tem um conhecimento e uma experiência que não são de deitar fora, evidentemente. Jorge Almeida, o atual presidente independente e candidato da coligação PSD Partido da Terra, representou durante 12 anos o ideal socialista. O ideal de Jorge Almeida é agora o ideal de Francisco Vitorino ou demarca-se desta leitura? Repare que quando o atual executivo, o atual presidente de Câmara, agora candidato pelo PSD, se candidatou, enfim, e liderou o movimento independente que liderou, apresentou-se como o continuador, ou, enfim, na linha daquela que vinha de trás de Gil Nadais. E aquilo que assistimos nos últimos 4 anos não foi nada disso. Enfim, a maior parte dos projetos que estavam em curso ou caíram ou se limitaram a uma gestão corrente deles e, portanto, eu não vejo que a sua liderança tivesse sido a continuidade daquilo que vinha de trás. Portanto, não vejo que o atual cabeça de lista do PSD seja uma continuidade do que quer que seja. Enfim, é ele próprio, é o seu executivo, são os 4 anos que desenvolveu e que estão à vista de todos. Chegou o momento de lhe perguntar qual o balanço que faz ao desempenho presidencial de Jorge Almeida entre 2017 e 2021. Olha, como disse, de facto, os últimos 4 anos foram, para mim e para muitos aguedenses, vistos com alguma desilusão. O atual Presidente de Câmara e candidato do PSD acabou por assumir uma postura de autarca à moda antiga, enfim, com uma noção de desenvolvimento assente em Alcatrão, basicamente, e em Betão. Não se conhece um grande projeto novo, não se conhece uma ideia, não se conhece um programa para o futuro e, portanto, aquilo que eu vi nos últimos 4 anos foi a gestão corrente do município, sem ideia, sem projeto, sem uma noção de futuro para o Conselho. Por isso, a minha visão é esta. E ficou surpreendido com a sua candidatura pelo PSD e movimento do Partido da Terra? Fiquei como toda a gente ficou, creio eu, porque é estranho que um Presidente de Câmara que ao longo de 4 anos, enfim, se confrontou com uma oposição forte, não é, da parte de um vereador que naturalmente estava perfeitamente respaldado pelo seu partido, não é? E se reviu na postura do vereador do seu partido, é estranho que agora tenha, enfim, aquilo que antes não era bom e que tinha deficiências e não tinha projeto, não tinha futuro, que agora seja um bom candidato e seja um candidato a apoiar. É estranho, mas enfim, na vida política nós vemos tudo e, portanto, acaba por ser normal, natural, porque, infelizmente, aquilo que hoje diz-se uma coisa e amanhã faz-se outra. Portanto, é alguém que eu não me revejo, mas, enfim, faz parte da vida. Não? E os ainda vereadores do PS no Executivo Camarário, Paulo Seara e António Gama Duarte, de que modo é que se tem evidenciado ao longo deste mandato que está quase a terminar? Bem, os candidatos, os vereadores do PS, como aliás o do PSD, fizeram aquilo que lhes competia, que era fazer oposição e fazer escrutínio ao Executivo Municipal. E obviamente pode até ser discutível o tom e o tom utilizado e o estilo, mas também é preciso não esquecer que um líder de uma equipa e um presidente de Câmara é sempre o líder de uma equipa, não é? Uma equipa de vereadores, sejam eles do seu partido ou sejam eles da oposição, deve, em primeiro lugar, fazer a ponte entre todos, mobilizar todos e, nas diferenças das suas opiniões, colocar o respeito acima de tudo. Ora, quando os vereadores da oposição não veem esclarecidas as suas dúvidas, pedem documentos para clarificar determinados aspectos e esses documentos ou demoram eternamente a serem entregues ou não são sequer entregues,
naturalmente cria-se uma crispação e um ambiente que não é propício a boas relações enfim, e à liderança de uma equipa. E, portanto, o estilo, não é? O estilo que foi assumido ao longo destes 4 anos acabou por resultar muito também da incapacidade do Presidente da Câmara de gerir as sensibilidades que tinha à sua frente. E, portanto, eu acho que os candidatos, os vereadores da oposição acabaram por fazer o seu trabalho dentro das condições que tinham. E, evidentemente, se não tinham respostas às suas questões, obviamente a solução teria de ser a via judicial. Independentemente do estilo de cada um, que é discutível, isso faz parte da forma de ser e de estar de cada um. Mas, em primeiro lugar, o Presidente da Câmara é o principal responsável pela condução da sua equipa, e os vereadores da oposição não deixam de ser da sua equipa, apesar das divergências, evidentemente. Vamos a uma área que lhe é muito familiar, a educação. Com Gil Nadais, Águeda operou uma revolução ao nível da requalificação de escolas, introduziu alguns dados novos no setor e avançou para a municipalização da educação. Nos últimos 4 anos, perdeu-se algum fulgor? Eu já o disse em entrevistas anteriores e já o disse várias vezes, muito do fulgor que também se perdeu relativamente à descentralização não se deveu exclusivamente à Câmara Municipal e, portanto, tem de ser justo o que não invalida a responsabilidade da Câmara na implementação e na criação de outros projetos que eventualmente se podiam fazer no âmbito dessa descentralização. Mas, de facto, o Governo atual, que se mantém, a partir de determinada altura, deixou de investir, diga-se, dar importância, dar fulgor à execução desse contrato. E, portanto, a execução do contrato acabou por se restringir a questões mais de natureza de gestão financeira e burocrática e administrativa do que propriamente aquilo que tinha sido a sua principal razão, que era a de permitir a que as escolas, em conjunto com a Câmara Municipal, rasgassem, de algum modo, caminho de futuro relativamente a alguns projetos interessantes para a educação. Agora, isso não invalida, e eu, enfim, como diretor de escola, tenho de fazer aqui um à parte. Como diretor, não tenho nenhuma razão de queixa do relacionamento que tive com a Câmara Municipal, nem do apoio que foi dado à escola. O que lamento é que, de facto, a Câmara, de algum modo, se tenha demitido, não é, de liderar, de algum modo, não é naturalmente mandar nas escolas, porque nas escolas mandam os seus diretores, mas liderar um movimento que podia ter sido muito, muito importante de traçar um caminho um pouco diferente. E lamento, desde logo, que a Câmara acabasse por entrar um pouco na lógica do Governo, que foi o de gerir, digamos assim, o contrato e não aproveitar todas as suas... gerir de uma forma minimalista e não aproveitar todas as suas possibilidades. Há um aspecto que eu acho muito importante e que de alguma forma também pode traduzir, ainda que subliminarmente, digamos assim, a importância que é dada à educação, é o facto do Sr. Presidente da Câmara, por exemplo, nunca ter reunido com os diretores. Não há, em 4 anos, uma única vez, que o Presidente da Câmara se tivesse sentado connosco a discutir e a ouvir, não é, as ideias que os diretores tinham para as escolas e até encontrar em comum projetos concretos, áreas em que pudéssemos ir um pouco mais longe do que aquilo que a gestão do contrato o permitia. Evidentemente, a educação foi entregue à sua vereadora, e muito bem, e a técnicos da autarquia, mas do ponto de vista da liderança, não é, as escolas não sentiram essa capacidade de traçar o caminho e de apontar para o futuro. Isso é evidente. Vamos ao programa eleitoral do PS para a Águeda. Quando escolheu Águeda de novo no caminho certo como seu slogan de campanha, fê-lo a pensar em quê e com que objetivo? Olha, isso remete também para aquilo que estávamos a dizer relativamente aos últimos 4 anos. Nós sabemos que durante os 12 anos de liderança de Gil Nadais, áreas como a transparência, áreas como a modernização administrativa, áreas como a sustentabilidade e outras, não é? Foram áreas caras onde a Águeda deu cartas e apareceu, enfim, no topo
dos rankings e nos primeiros lugares relativamente àquilo que se ia fazendo, e a partir de 2017 a Águeda praticamente desapareceu. No âmbito da transparência, que é uma área a que dou particular importância, os cidadãos têm o direito de saber, de acompanhar os negócios da autarquia, o destino que é dado aos fundos, como, em que condições de igualdade e de equidade. A Águeda, por exemplo, passou do 3º lugar a nível nacional para o 135º. Portanto, logo aí se vê, numa área tão importante que hoje nas políticas públicas autárquicas ao qual é dada tanta importância, a Águeda praticamente desapareceu. Ao nível da modernização administrativa, enfim, foram muitas as autarquias que visitaram a Águeda como exemplo de sucesso e de inovação a esse nível. Praticamente, enfim, a Câmara se limitou a gerir o que estava e não aprofundou esse campo. Enfim, podíamos falar de muitas outras áreas, sei lá, ao nível do próprio parque empresarial e do trabalho que foi feito em termos de dinamização da própria economia e da indústria local. Construímos um parque empresarial com uma determinada ideia de futuro. Era um parque que pretendia ser sustentável e ter uma matriz inovadora em termos de empresas de nova geração, e a partir do momento em que se tentou instalar uma central de betão e betuminoso no parque empresarial, creio que mais nenhuma empresa ali se instalou, e algumas das que existiam desistiram de ali se instalar. Portanto, são várias razões, não é, que nos levam a querer recolocar a Águeda no caminho certo. É isso que esperamos que venha a acontecer. Na verdade, transparência e participação estão no topo das propostas que o PS apresenta ao eleitorado, tomando em linha de conta o panfleto a que tivemos acesso. Já disse aqui, ou deu a entender, que se perdeu um bocadinho de cada uma nos últimos 4 anos. Temos falado do orçamento participativo, por exemplo, que é uma outra área também, onde... Desculpe, Jorge, interromper. E o que lhe pergunto é: o que é que pretende fazer nestas duas áreas em concreto, na área da transparência e da participação? Olha, vamos começar pela participação e dando como exemplo, bem, em primeiro lugar, nenhuma Câmara Municipal, nenhuma autarquia consegue fazer nada sozinha. Não é? Nós precisamos de mobilizar as pessoas e levá-las a participar, ouvi-las, ouvir as suas preocupações. Posso dizer-lhe, por exemplo, que no âmbito da nossa candidatura, nós enviámos um infomail, um panfletozinho para casa das pessoas, com um destacável, onde elas nos enviavam as suas propostas. Recebemos mais de 500 propostas, de 500 postais com sugestões, com preocupações, e muitas daquilo que está vertido depois no nosso programa, que vai ser muito em breve, mais desenvolvido do que aquilo a que o Jorge teve acesso, nota-se um desejo e uma vontade das pessoas de participar e de serem ouvidas. Isso praticamente desapareceu. Por exemplo, o orçamento participativo, que é talvez um instrumento de ponta de participação e de envolvimento das pequenas comunidades em projetos que são importantes para todos, nos últimos 4 anos não houve nenhum, não é? Portanto, praticamente deixou de existir, e aquilo que se fez foi, enfim, nos últimos meses agora do mandato, executar algumas das obras que vinham de 2016, não é? E de 2015. E, portanto, logo aí, para além de se ter retirado a possibilidade às freguesias de terem ao seu dispor alguns milhões de euros, não é? No âmbito do orçamento participativo. 2 milhões? Exatamente, mais propriamente. Coartou-se a liberdade e esse movimento crescente, porque envolver as pessoas na discussão, na participação de natureza cívica, é algo que custa muito a construir, mas rapidamente se destrói, não é? Porque as pessoas perdem a dinâmica de discussão, de participação, de intervenção, e foi uma pena que isso se tivesse perdido. Numa reunião que em tempos tive no âmbito do direito da oposição, o Sr. Presidente da Câmara, ele deu a justificação de que o regulamento era complexo e que era preciso alterá-lo e corrigir algumas coisas. Quer dizer, houve 4 anos para o fazer, e isso não foi feito. E eu lamento profundamente estes 4 anos de interregno,
porque se perdeu aquele elan que vinha de trás. Isto é ao nível da participação. Ao nível da transparência, repare, eu acho que um dos motivos pelos quais as pessoas desacreditam na política, para além do que se diz hoje e se faz amanhã, que é sempre demolidor para a opinião que as pessoas têm sobre a política e sobre os políticos, esquecendo muitas vezes que fazer política é intervir no governo da cidade, enfim, isto para ir à origem etimológica da palavra. Portanto, a razão principal porque as pessoas desacreditam na política é quando não têm conhecimento do que se passa. Portanto, as pessoas precisam de conhecer, precisam de acompanhar e de ver com os seus próprios olhos, escrutinar as pessoas que estão a exercer os cargos públicos, desde logo, por exemplo, publicitando, enfim, os rendimentos e as declarações de rendimentos dos titulares de cargos públicos quando iniciam a sua função, que é algo que não me parece que tenha acontecido nos últimos anos. Sei lá, reuniões de Câmara. Algo que durante muito tempo se reclamou, porque é que as reuniões de Câmara não eram transmitidas pela AG da TV. Eu acho que não há nada que a gente possa esconder, porque é que não são transmitidas pela AG da TV, tal como são as Assembleias Municipais, que é uma ótima forma das pessoas irem acompanhando aquilo que se passa na Câmara Municipal. Sei lá, hoje, com os recursos tecnológicos que temos, é possível criar plataformas de acompanhamento da atividade da Câmara. É muito fácil hoje criar uma plataforma de acesso livre a todos os cidadãos, em que a atividade, o seu programa, os investimentos, as opções que são tomadas, são acompanhadas pelos cidadãos. E se eu vier a ser eleito Presidente de Câmara, como espero, vou dar particular atenção a esse assunto, porque quem faz com honestidade, com lealdade, com seriedade, não tem que ter receio de mostrar o que faz. Portanto, aquilo que nós temos assistido, enfim, do ponto de vista da transparência ou da falta dela e da própria participação, tem-me preocupado imenso. Há bocado falava da importância de envolver as pessoas, só referir a este aspecto. Dos inúmeros contactos que tenho feito, não só há uns meses atrás, para elaborar as nossas listas às juntas de freguesia, como agora, nas conversas que vamos tendo com as pessoas, nas feiras, nos mercados, no porta-a-porta que temos feito, é que dá a ideia, e eu não quero ser injusto para ninguém, mas há medo em Águeda. As pessoas têm medo de falar, têm medo de se apresentar. Um porque tem a porta aberta, porque tem um comércio, o outro porque tem uma oficina, o outro porque tem projetos com a Câmara Municipal no âmbito da cultura, por exemplo, e tem medo de sofrer represálias, de sofrer, de ser prejudicado num projeto, numa candidatura. Isto é demolidor. Isto é demolidor no que diz respeito à confiança que as pessoas têm de ter nos políticos e quem exerce cargos públicos. Parece que está instalada enfim, sem querer dar a isto uma conotação negativa, mas é como se fosse um polvo, não é? Que abarca todo o território e todas as áreas do município, que desde o cidadão comum que quer dar a cara por uma lista concorrente, ou alguém que tem um projeto que precisa de ser aprovado, tem medo de o fazer, com medo de sofrer represálias, parece-me uma coisa do outro mundo, quase 50 anos depois do 25 de Abril, e isto é uma realidade com que nos temos deparado todos os dias. Eu diria que os dedos de 4 mãos não chegariam para várias pessoas que já me disseram que gostariam de se envolver, gostariam de dar o seu apoio, até público. Uhum. E têm receio de o fazer por aquilo que os outros vão pensar. E isto é demolidor para a democracia e dá aso até, do meu ponto de vista, tenho refletido sobre isso e tenho pensado com alguma tristeza relativamente a isso, dá aso até à proliferação que tem acontecido, por exemplo, nas redes sociais, de perfis falsos. Porquê é que aparecem perfis falsos? E que são naturalmente, de censurar e muitas vezes com acusações e com ofensas que são de reprovar.
Mas muitas das coisas que as pessoas com esses perfis falsos dizem não deixam de ser verdadeiras. O único pecado que ali está, ou que ali existe, é o facto de usarem um perfil falso. Mas existe e exibem-no porquê? Porque eventualmente têm medo de dar a cara, são pessoas que estão enfim, profundamente comprometidas ou próximas, presumo eu, com quem manda, e as pessoas têm medo. Portanto, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da participação, o que está a acontecer em Águeda é profundamente triste. Profundamente triste. E na saúde, quais são os compromissos do PS para o mandato que aí vem? Olha, a saúde, como sabe, é uma área que em 2022, enfim, passará para os municípios, enfim, de acordo com o que está definido em lei. Águeda já recusou essa transferência de competências. Vai chegar a uma altura em que não pode recusar, tem mesmo de as aceitar. E, portanto, nós temos de encarar esse processo como sendo um processo incontornável, a menos que a lei mude. Apesar de tudo, tem de reconhecer um esforço deste Executivo para apostar em infraestruturas de qualidade nos centros de saúde, que têm vindo a ser, quer em Aguada de Cima, quer em Travassou, quer até as próprias obras do hospital, que finalmente parece que vão arrancar, e isso é de louvar. Mas a saúde é muito mais do que infraestruturas, é muito mais do que paredes, é muito mais do que gabinetes e do que mobiliário. Não é? Há uma coisa que me preocupa imenso e que eu não vi ainda a Câmara Municipal dizer nada sobre isso, embora eu saiba que grande parte da resolução desse problema é da responsabilidade do Governo, que é a falta de médicos. Isto é, nós centralizamos a saúde num determinado centro de saúde, num determinado polo. E depois como é que levamos as pessoas para lá? E onde é que vamos buscar os médicos concentrando, onde é que vamos buscar os médicos para atender as pessoas? São milhares as pessoas que não têm médico de família e que não têm um médico disponível para serem atendidas. Então, badalada a falta de médico, por exemplo, em Blaséima do Chão, consigo já tinha sido resolvida? Não, repare, a falta de médico em Blaséima do Chão podia não ter sido resolvida. Agora, o que seria resolvido de certeza absoluta era colocar transportes em condições à disposição das pessoas para poderem vir ao médico, que é uma coisa que as pessoas mais idosas não têm. Se a saúde não vai às pessoas, nós temos de trazer as pessoas à saúde. Mas a proposta do PS é justamente ao contrário, é colocar transporte disponível para que o médico vá à freguesia. É uma outra possibilidade. Não tinha acabado ainda. É uma outra possibilidade. Por isso é que eu disse, se a saúde não vai às pessoas, temos de trazer as pessoas à saúde ou arranjar forma de levar a saúde às pessoas. O oposto é que não existe. Eu posso construir um centro de saúde perfeitamente equipado com todos os recursos, mas se não tiver recursos humanos, evidentemente as coisas não funcionam, ou se não arranjar forma de levar as pessoas ou levar os médicos até às populações. Eu tenho visto muitas autarquias, por exemplo, a criar mecanismos de incentivo à fixação de médicos. Por exemplo, a falta de médicos é uma realidade que todos sabemos e que é até particularmente mais grave nas zonas mais interiores do concelho. Como é que se podia incentivar um médico a ficar cá? Olha, se tivéssemos habitação condigna, que é outra coisa que também não temos, não é? Disponibilizando eventualmente de habitação, ajudas, enfim, incentivos fiscais, sei lá, há formas de incentivar. Podia não resolver inteiramente, não é? Mas há municípios que o estão a fazer. Em termos fiscais, Águeda é um exemplo. É um exemplo, certo. Mas eu quando digo... E se mesmo assim não consegue fixar as pessoas? Exatamente. Mas repare que há formas repare, um médico concorre a um concurso público, como um professor ou outro profissional público. Muitas vezes as pessoas, os médicos, os profissionais, não se aproximam de determinadas zonas porque não têm condições para o fazer. Não têm condições materiais, ou não têm habitação, ou não têm incentivos próprios, ou não têm também onde deixar as suas crianças, não têm apoio de retaguarda. Portanto, repare, não sei se seria possível resolver todos os problemas, mas pelo menos era importante tentar atrair médicos e neste momento ainda nada foi feito. E há municípios que o estão a fazer, mesmo na zona litoral. Pode concluir-se que a educação é a grande prioridade do PS caso ganhe as próximas eleições? Olha, a educação, até por deformação profissional minha, é uma área a que dou particular importância.
Mas queria aqui, desde já, deixar claro que quando falo de educação, não me estou a referir apenas à educação formal, à educação escolar, à educação de crianças e jovens, embora essa seja muito importante, mas repare, nós temos infraestruturas, temos escolas de qualidade, temos instalações de qualidade, temos um corpo docente estável nas nossas escolas, temos direções das escolas que funcionam perfeitamente e, portanto, do ponto de vista da educação, eu diria, da escolaridade mínima ou obrigatória até ao 12º ano, nós temos tudo o que é necessário para fazer um trabalho de qualidade. Claro que há sempre mais alguma coisa que se possa fazer, há projetos que a autarquia pode incentivar e se pode corresponsabilizar juntamente com as escolas. Onde eu acho que existe um déficit muito grande é ao nível da educação não formal e da educação em sentido lato. Estou a falar essencialmente da educação ao longo da vida, da educação de adultos. Como professor, como diretor de escola, conheço bem o Conselho, particularmente as zonas que fazem parte do agrupamento que dirijo, onde noto uma fragilidade muito grande do ponto de vista, por exemplo, da educação parental. E há caminho a fazer, liderado pela autarquia, juntamente com as juntas de freguesia, com as escolas. Nós temos no nosso Conselho 2 centros Qualifica, que podem deslocar-se às freguesias, que podem ir junto das pessoas. É preciso que para isso haja uma espécie de um movimento de fundo, não é? Que mostre às pessoas a importância da educação. E, portanto, eu dou uma prioridade enorme à educação, mas, sobretudo, à educação de adultos, porque eu acho que a Águeda tem um déficit enorme ao nível da educação em sentido da formação. Educação no sentido tradicional, formação, o saber estar, o saber ser pai e mãe de crianças em idade escolar. Eu acho que nós temos um déficit enorme relativamente a isso e isto não se faz só com a Câmara Municipal. Isto não se faz só com as escolas, nem só com os centros qualifiquistas. Isto exige, e não se faz, com estalar de dedos. É preciso, se calhar, uma geração para que a gente consiga elevar o nível de formação, de educação e até o nível cultural da nossa população, mas temos de o fazer. Mas isso envolve também as forças vivas, os empregadores, as associações. Não é? É preciso valorizar a educação e valorizar a cultura. E só se isso fizer parte da necessidade, se as pessoas sentirem necessidade, evidentemente recorrem a ela. É preciso valorizar a escola e a importância da escola. Percebemos pela leitura sumária do manifesto do PS que a autonomia e a inclusão são áreas que lhe são sensíveis. Que atenção lhes pretende dedicar? Muito sensíveis. Porque eu tenho uma visão de sociedade onde todos se devem incluir. E nós temos franjas da nossa sociedade que neste momento não estão integralmente incluídas. Falo das pessoas com deficiência, em primeiro lugar, e desde logo. Falo da terceira idade. Falo da imigração. E já agora um parênteses aqui para a imigração. Portugal precisa, a Águeda precisa de imigração como de pão para a boca, como se costuma dizer. E não vale a pena diabolizar a imigração, porque nós precisamos dela. A Águeda tem um problema, tem um desafio demográfico enorme. O país tem um desafio demográfico enorme. A Águeda tem perdido população. E nós temos a obrigação de acolher e de integrar, de incluir todas as minorias, sejam elas quais forem. E, portanto, a autarquia tem de dar aqui um sinal, desde logo na integração das pessoas, colocando à sua disposição serviços adequados, e quando falo de minorias, enfim, podíamos agora, enfim, estava para um programa inteiro, mas quando falo de imigrantes, quando falo de pessoas com orientação sexual diferente, LGBT e por aí fora, a autarquia tem de ter serviços com formação adequada para responder às necessidades destas pessoas, aos cegos, aos surdos, não é? Pessoas que saibam a língua gestual portuguesa para poderem comunicar com surdos, por exemplo. É preciso apostar na formação, é preciso apostar na qualidade dos serviços da própria autarquia para responder a todos. Para me focar agora em particular nas pessoas com deficiência, gostaria só de dizer o seguinte: quando olhamos para uma pessoa com deficiência, enfim,
que usa cadeira de rodas para se deslocar, habitualmente temos tendência a hipervalorizar as questões da acessibilidade. As acessibilidades físicas, que são de facto um problema, não é? Infelizmente há muitos serviços públicos, por exemplo, as caixas multibanco, só por falar dessas, onde os cidadãos com deficiência não podem aceder. Mas há muitas questões que vão para além das acessibilidades físicas e que traduzem a possibilidade de, sim ou não, uma pessoa se sentir incluída. Estou a falar de emprego, estou a falar de acesso à habitação, estou a falar de assistência pessoal, por exemplo, para que um cidadão com deficiência possa ter uma intervenção plena na sociedade, no emprego, na sua vida diária, sem ser um peso, vamos chamar-lhe assim, com todas as aspas, para os cuidadores informais que dela cuidam. Existe um projeto piloto que está a chegar ao fim em Lisboa, no âmbito do Programa de Vida Independente, que eu penso que o Governo tem, e espero que isso aconteça, intenção de o manter, e as autarquias, eu gostaria que a minha autarquia fosse arauto também desse movimento, no sentido de permitir às pessoas com deficiência poderem exercer a sua cidadania ativa, plena. Isto para já não falar da questão da institucionalização, porque nós temos ainda uma visão, da assistência, uma visão do apoio às pessoas com deficiência e até à terceira idade, uma visão muito assistencialista, não é? Assente em instituições de particularidade de solidariedade social, que são muito importantes, que devem continuar a existir, mas não podem ser um fim em si mesmo. Nós temos de ter respostas para estas pessoas, que não seja meramente arrumá-las num canto, numa instituição, e não terem uma vida plena e uma cidadania ativa a que todos têm direito. Logo depois de ter sido revelada a sua candidatura, veio a público apresentar duas propostas em concreto. Atribuir 3.000 euros a cada criança no conjunto dos seus primeiros 3 anos de vida, verba para ser gasta no comércio local, e 150 euros de duche anuais a todas as crianças dos 6 aos 12 anos para a prática de atividades físicas e desportivas. Qual é o alcance destas propostas? Olha, isso envolve uma estimativa de 3 milhões de euros. Oxalá nós gastássemos 3 milhões de euros, quer dizer que tínhamos crianças suficientes para atribuir para atribuir a todas essa importância. Desde já dizer o seguinte, eu disse há bocadinho que a Águeda, o país naturalmente, mas a Águeda em particular, tem um desafio pela frente enorme, que é o desafio demográfico. Nós temos problemas gravíssimos ao nível da mão de obra. Neste momento vivemos, felizmente, em pleno emprego. Tenho visto e escrito, por todo lado, empresários desesperados, não é? À procura de pessoas para trabalhar. Nós não estamos a conseguir atrair população e, ao mesmo tempo, também não estamos a conseguir segurar a nossa. Deixe-me dar-lhe este dado. Nos últimos 10 anos, a cada 2 dias e meio, a Águeda foi perdendo uma pessoa a cada 2 dias e meio. É impressionante. Não é? É impressionante. De facto, é evidente que isto não se resolve com um estalar de dedos, mas nós temos de começar por algum lado. E temos de começar, em primeiro lugar, por aqueles que cá nascem. E termos a capacidade de atrair casais jovens e de segurar os nossos. Deixe-me só dizer-lhe que tive acesso a dados há pouco tempo sobre juventude, que me dizem que 70% dos nossos jovens em idade de final do ensino secundário não pretendem ficar no nosso concelho, pretendem sair. Ora, se pretendem sair e tendo nós pleno emprego, é porque há questões da área social e do bem-estar social que não existem, que não estão satisfeitas, nas quais as pessoas não se revêem. E as pessoas não ficam cá só por causa do Agitagda ou por causa das festas ou dos chapéus. Não é? As pessoas ficam cá quando têm condições de retaguarda para tomar conta dos seus filhos, têm de saber que quando vão trabalhar, e as pessoas trabalham muito, é preciso que se note, quando vão trabalhar, não tendo apoio de retaguarda do avô, da avó, têm de ter alguém que cuide dos seus filhos em segurança, e a autarquia não pode virar as costas a isto. E, portanto, a nossa candidatura, aquilo que fez, foi olhar para este problema, que é um problema de base, não é? E uma das formas de tentar, de algum modo, estimular também a natalidade e atrair casais jovens foi apoiar, porque, repare, de uma
de uma assentada, estamos ao fim e ao cabo, a resolver dois problemas. Por um lado, estamos a ajudar as famílias, enfim, com um subsídio para os bens mais básicos, e é preciso que se note depois também aí, existe também uma outra medida que tem a ver com o apoio à vacinação, sobretudo as vacinas que não estão ainda cobertas pelo Plano Nacional de Vacinação. Mas ao mesmo tempo estamos a ajudar o comércio local, porque aquele montante é exclusivamente para gastar no comércio local. E não é só no comércio de Águeda, é preciso que se note, quando falamos de comércio local, estamos a falar de comércio ao nível do concelho, não é? E é uma das áreas em que os nossos comerciantes muitas vezes se queixam, é que o apoio ao comércio acaba por ficar restrito à cidade. E isso tem de ser, essa ideia tem de ser desmistificada. Portanto, a ideia foi dar um sinal importante, não é? De apoio a casais jovens que queiram constituir família, e que queiram, enfim, ao fim e ao cabo, aumentar a sua família, porque terão aqui um executivo camarário que as vai apoiar, não só a esse nível, como também ao nível dos ATLs e das creches, não é? Que é uma outra área também importante. Eu, enquanto diretor de escola, tenho falado com muitos pais, aliás, falo com centenas e centenas de pais, em que a principal preocupação das pessoas tem a ver com a questão do ATL, porque as crianças saem da escola às 4 horas ou às 3h30 e depois não têm muitas vezes onde ficar até que os pais saiam do trabalho às 6 da tarde ou às 6h30. E existe resposta no Conselho, há muitas IPSS que têm essa resposta, mas as pessoas não podem pagar. As pessoas não podem pagar. E uma das queixas que muitas vezes reivindicam à escola, não é, a possibilidade de criar um ATL depois do final das aulas. Ora, a escola por si só não tem essa capacidade, naturalmente. E, portanto, eu digo a escola, como é grande, evidentemente, não estou a falar da minha escola, mas nenhuma delas tem essa possibilidade. Portanto, nós estamos a apostar claramente nessa área, porque o apoio à infância é fundamental para dar confiança aos casais que se querem cá fixar. O PS quer uma Águeda mais verde e mais circular. Neste particular, apresenta uma solução na área da mobilidade, um sistema de transportes a pedido, e mostra-se audaz quando propõe a criação de um bosque formado por mais de 46 mil árvores no Parque da Cidade. Onde é que será criado este espaço? Vamos lá ver. O combate às alterações climáticas e os desafios que se colocam neste momento com as alterações climáticas são desafios que não são para daqui a 40 anos, nem para daqui a 30 anos, são para agora, são para a próxima meia dúzia de anos, e isso implica uma mudança de paradigma completo relativamente à nossa forma de viver e de estar em sociedade, de produzir, de consumir, de reciclar ou de reutilizar. E, portanto, é preciso olhar para o ambiente e para as alterações climáticas, para as respostas que as câmaras, que os municípios lhe puderem dar, porque isto é um problema de todos, não é um problema só do Governo Central, enfim, e existe, e tem de existir a nossa capacidade também para nos socorrermos dos recursos financeiros que estão à nossa disposição, ao nível do PRR, e que são muitos. Nós temos de apostar na neutralidade carbónica, temos de apostar no ambiente, temos de apostar na biodiversidade e de algum modo ajudar as pessoas a perceber, não é, que o seu estilo de vida vai ter mesmo de se alterar. E, portanto, reparem, esta transformação está-se a fazer de uma forma lenta, não é? Hoje vemos muito mais gente na rua a correr ou a andar de bicicleta ou a passear e a valorizar os espaços verdes que não víamos, se calhar, há algum tempo atrás. As cidades têm de olhar para esta realidade numa perspectiva diferente daquela que têm olhado até agora. Eu, às vezes, fico pasmado quando ouço alguns comentários relativamente à nossa regeneração urbana sobre a questão do estacionamento e dos carros e que as ruas deviam ser essencialmente para carros. Não, as ruas dentro das cidades têm de ser essencialmente para as pessoas. Claro que nós temos de criar condições para que as pessoas possam deixar os seus carros. Mas o desafio que se vai colocar nos próximos tempos é a questão do uso do automóvel, porque nós não podemos continuar a usar o veículo automóvel e os consumíveis, o gasóleo e fósseis, era isso que eu queria dizer, da forma como temos feito até agora. É preciso criar soluções alternativas. Aliando esta questão da necessidade da mobilidade sustentável
às dificuldades que as pessoas têm de transporte para se deslocar à sede do Conselho, e nós sabemos que não existe um sistema de transportes em Águeda, quer dizer, existe alguma coisa quando em época escolar acaba a escola, acabam as aulas, as pessoas deixam de se poder deslocar para a cidade, nós temos de encontrar soluções. Mas dir-me-á, a partir do ponto X até ao ponto Y, todos os dias à mesma hora temos um autocarro, energia solar ou outra coisa qualquer, ou outra energia verde, que sai todos os dias àquela hora, mas sai todos os dias para quê? Se pode naquele dia, àquela hora, não ter ninguém para transportar. Por isso faz sentido que seja um transporte a pedido. E isso é uma coisa relativamente fácil de implementar. As pessoas sabem que na data X têm uma consulta ou têm um problema para resolver em Águeda, têm de se deslocar às finanças ou à Câmara Municipal para resolver um problema qualquer, enfim. E aí até um taxista pode resolver o problema a um cidadão? Pode resolver um problema a um cidadão. Obviamente que sim. Quer dizer, o que não pode acontecer é este vazio completo, fazendo com que as pessoas que estão na periferia da sede do município se sintam ainda mais afastadas. O problema da mobilidade é um problema fulcral nos tempos de hoje, sobretudo com a população a envelhecer como nós temos nos nossos dias. E o tal bosque com 46 mil árvores, onde é que vai implantá-lo? Nós temos um parque da cidade que já deveria ter sido implementado e ou criado e ainda não foi, pelos vistos há um projeto agora. Quando fala no Parque da Cidade, está a falar no Parque Urbano, no denominado Parque Urbano. Sim, vamos chamar o Parque da Cidade. Portanto, na margem esquerda do Rio Águeda, na zona de Recarnés de Baixo. Certo. Mas nós temos a obrigação de criar corredores ecológicos, não é? Que possam ligar, por exemplo, partes importantes da cidade, como é, por exemplo, Alta Vila, como é o dito parque e como é, por exemplo, o nosso rio, não é? Nós temos margens do rio que não se ficam apenas pela várzea, não é? Acho que, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental e de ligação das pessoas ao rio e aos espaços verdes, nós temos de apostar na plantação de árvores. Aliás, deixe-me dizer que no âmbito da nossa campanha às eleições autárquicas, que eu acho que também é uma vertente importante, nós tencionamos calcular a nossa pegada ecológica com o que temos feito em termos de campanha, colocação de cartazes e por aí fora, e plantar no final exatamente o número de árvores correspondentes a essa compensação. E, portanto, a nossa preocupação com o ambiente é muito grande e, naturalmente, com os espaços verdes e com a criação de condições para as pessoas poderem fruir do seu rio, da sua várzea, do seu parque e de outros. E esta preocupação com o ambiente leva o PS a prometer um investimento de 500 mil euros na proteção da floresta, da nossa floresta. Exatamente. E faço a ponte com a pergunta seguinte: quando se fala em proteger a floresta, fala-se também em diminuir o trabalho dos bombeiros que, segundo a promessa do PS, terão uma política de apoio clara. É verdade. Vamos lá ver. Vamos começar pela floresta. A floresta é um ativo económico importante do nosso tempo. Este meio milhão de euros é para fazer o quê? Exatamente, para criar as condições para regular a utilização da floresta, para a plantação de floresta autóctone, para repensar exatamente o modo completamente desregulado que neste momento existe relativamente à floresta, para apoiar, por exemplo, as famílias mais carenciadas na limpeza de terrenos, que é uma área que é sensível a toda a gente, não é? A limpeza de terrenos hoje em dia, de terrenos agrícolas e da nossa floresta, é um problema com que muitas famílias se debatem, com que muitos pequenos proprietários se debatem, que não têm possibilidade de limpar os terrenos e, de algum modo, cumprir a lei. A Câmara Municipal tem de fazer aí uma aposta importante e ajudar as pessoas a fazê-lo. É preciso olhar para a floresta como um bem, mas é preciso também requalificá-la, regulamentá-la, não é? E, portanto, nós estamos dispostos a fazer esse investimento, porque achamos que é um investimento de futuro, não é? E é um investimento estruturante e que demora, naturalmente, anos a ter os seus frutos. Isto está qualquer coisa como 125 mil euros por ano. Por ano, exatamente. E este apoio, claro que o PS quer dispensar os bombeiros. O que é que está mal no regulamento que foi aprovado por esta Câmara Municipal? Eu tive acesso ao regulamento de uma forma, enfim, muito rápida, não é? Mas uma das coisas que eu ali vi logo
é a complexidade. Quer dizer, digamos, as condições, as condicionantes, vamos chamar-lhe assim, as condicionantes, os critérios, são de tal forma complexos e difíceis de aplicar que, no limite, eu temo que com este regulamento não se consiga ajudar nenhum bombeiro. Portanto, o PS quer desburocratizar. Naturalmente, olhar para aquele documento, não é? E torná-lo mais simples, mais claro, mais transparente, mais objetivo, que é isso que se pretende. Ele não foi ainda aplicado, não é? Que eu saiba, mas temo que, a ser aplicado tal como está, crie muitas dificuldades à própria Corporação de Bombeiros e à autarquia para fazer aquilo a que se propõe, que é, naturalmente, compensar os bombeiros pelo seu esforço. Muito se tem falado em habitação, todos têm falado em habitação, diria. Qual é a estratégia do PS? Nós fomos os primeiros a falar, a partir de nós, toda a gente elegeu a habitação como uma prioridade. Eu diria que fomos aqui no programa que reunia Gil Nadais e Paulo Matos, dos primeiros a falar talvez da habitação. Talvez. O facto de não termos definida uma estratégia local de habitação, porque não temos, ao contrário de municípios vizinhos, estou a recordar-me, por exemplo, de Anadia, de Ovar, que anunciou agora um investimento de 31 milhões de euros, com 22 milhões de euros a fundo perdido só para a habitação. O facto de não termos esta estratégia definida, implementada, pode ser prejudicial à Águeda? A Águeda pode ficar para trás na carruagem da habitação? Repare que os apoios que estão previstos para a habitação no âmbito do plano de resiliência prevêem que os investimentos, que o apoio aos investimentos seja a 100%. Portanto, é muito dinheiro. Portanto, nós praticamente dão-nos o dinheiro que é necessário para fazer, não é? Mas condicionam a atribuição desses fundos à existência de uma estratégia local de habitação. A primeira coisa a fazer é, de facto, fazer um diagnóstico da habitação no Conselho. Que demora sempre o seu tempo. Desculpe. Que demora sempre o seu tempo a ser... Realmente demora o seu tempo. Uma estratégia local de habitação para ser feita com pés e cabeça, enfim, para sermos mais coloquiais na linguagem, demora tempo porque tem de ser discutida. Tem de ser pensada, tem de ser participada, não é? Isso demora o seu tempo. É lamentável que, eu fui convidado aqui há uns, não sei, talvez há um ano ou há 2 anos, atrás, já não posso precisar, para participar numa reunião onde se iria discutir a estratégia local de habitação, ou pelo menos os primeiros passos para a estratégia local de habitação, e a partir daí, até hoje, nunca mais se ouviu falar da dita estratégia local de habitação. E, portanto, o apoio aos municípios no que diz respeito quer à requalificação do edificado, quer à construção, ou, por exemplo, à aquisição de terrenos, no âmbito até do programa O Primeiro Direito, que é assim que se chama, fica condicionada à existência de uma estratégia. Não havendo estratégia, não há apoio. E eu temo que quando chegarmos aos recursos, não é? Quando chegarmos aos fundos, os outros já os tenham levado e, portanto, para nós já não vai chegar. Na economia, leio que o PS pretende dinamizar o comércio digital com a tal plataforma voltada essencialmente para os comerciantes, mas quer também dinamizar, promover o mercado municipal que entrará em obras daqui a pouco. Nós vamos ter, enfim, pelo menos por aquilo que está projetado, uma obra importante, enorme, que eu acho até que é desmesurada para aquelas que são as nossas necessidades, mas uma vez que tem essas infraestruturas, uma das formas que eu acho que seria interessante de dinamizar, uma forma interessante de o dinamizar era, por exemplo, dar a possibilidade às inúmeras associações que temos um pouco por todo o Conselho, não é? E trazê-las para ali, por exemplo, atribuindo um mês a cada uma delas, ou 2 semanas a cada uma delas, onde pudessem vender os seus produtos, promover os seus produtos, eventualmente num dos restaurantes que vai estar disponível, colocar, enfim, em termos gastronómicos, as suas iguarias. Acho que era uma ótima forma e, ao mesmo tempo, também de dinamizá-lo culturalmente, porque nós somos um concelho riquíssimo do ponto de vista de tradições, ao nível da música, do folclore. Porque não? Essas associações, quer para além dos seus produtos, para além da sua gastronomia, porque não também a sua cultura popular. Era uma forma interessante de o dinamizar. Muito bem. Relativamente ao Parque Empresarial do Casarão, já deu aqui a entender que quando houve a intenção de ali colocar uma central de betão e bitumininoso, o equipamento sofreu um revés. Como é que o PS pretende recuperar
Vamos casarão. ver. Nós sabemos que em economia um dos fatores que mais pesa na atração do investimento por parte dos empresários e dos investidores é a confiança. Aliás, sabemos isso. Aliás, as expectativas, a gestão das expectativas é um aspecto muito, muito importante para atrair investimento. Faltando confiança, havendo expectativas negativas, obviamente os investidores não investem. Nós não conseguimos atrair investimentos se não houver confiança no Executivo Municipal. Nós não podemos andar pelo mundo a propalar, como andou Gil Nadais durante anos, não é? A vender, entre aspas, um parque empresarial de terceira geração, enfim, que era pautado por determinados princípios de sustentabilidade ambiental e energética e por aí fora, e isso trouxe investimento, porque trouxe. Houve empresas multinacionais, até estrangeiras, que se instalaram ali, e de um momento para o outro, aquilo que andámos a vender, afinal, não é aquilo que está a ser executado. E quando o Presidente da Câmara andou pelo mundo, digamos, a propalar essa ideia, não era Gil Nadais que andava a fazer isso, era o Presidente do município, é a imagem do município que está em causa. Portanto, eu acho que essa medida, ou essa tentativa de implementação dessa estrutura, trouxe efeitos que vão demorar a recuperar. Mas eu estou certo que, tendo uma estratégia clara de desenvolvimento do Conselho, tendo uma ideia de futuro, mostrando aos empresários que a Câmara existe para facilitar, é um facilitador na criação de sinergias entre diferentes atores, não só do tecido produtivo, como também do conhecimento, das universidades, o envolvimento dos cidadãos. Portanto, tendo uma visão inovadora e de futuro para o Conselho, eu penso que é possível readquirir essa confiança e voltarmos, então, aqui também ao caminho certo. No turismo, o PS defende uma intervenção, sobretudo de qualidade, um centro de visitantes, um museu da indústria e a instalação de uma piscina fluvial em Águeda. É verdade, vamos começar por aí. Vamos ver. Uma estratégia em termos de turismo para o Conselho. É verdade que tem-se feito muito trabalho e importante ao nível da promoção. Eu não gosto muito de utilizar esta expressão da marca Águeda, pronto, porque esta coisa das marcas tem que se lhe diga, mas, enfim, houve determinado tipo de opções que se fizeram, designadamente com a instalação dos chapéus, com a questão do Agita Águeda, que de facto promoveram a cidade, e isso aconteceu nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu diria. Mas aquilo a que temos assistido acaba por ser a atração de turistas e um turismo sazonal, quer dizer, que existe enquanto existe também essas instalações ou esse festival. E depois, no resto do ano. Portanto, nós temos de criar condições para mostrar aos visitantes outras valências. Por exemplo, falou do Museu da Indústria, se não estou em erro. Sim. Se há concelho, se há região, diria até, que tem, do ponto de vista da arqueologia industrial, um potencial enorme, é Águeda. Nós temos, enfim, para além de termos sido pioneiros na indústria metalomecânica, temos ainda, para o bem e para o mal, naturalmente, muitas empresas que ainda trabalham com processos muito arcaicos. E se isso é mau do ponto de vista do desenvolvimento, das condições de trabalho das pessoas e por aí fora, acaba por ser bom do ponto de vista da promoção da própria história local e atrai pessoas. E, portanto, nós temos condições para fazer circuitos de visitas de arqueologia industrial, sendo que, enfim, a tão famosa Canário Lucas podia ser o ponto de partida, porque está intacta, exatamente como funcionava há décadas atrás, para criar um roteiro a nível concelhio que promova não só a indústria, mas que ao mesmo tempo também permita dar do Concelho, e é possível, por exemplo, hoje criar até um centros exploratórios, por exemplo, em que através da realidade aumentada, por exemplo, é possível mostrar outras áreas do próprio Concelho, a fauna, a flora. Temos a pateira, que é um bem e um ativo muito importante do ponto de vista
turístico, ou seja, atrair as pessoas por um determinado caminho, mas depois mostrar-lhe o concelho noutra perspectiva, sei lá, a gastronomia, onde somos tão ricos. É preciso apostar, é preciso valorizar e é preciso criar roteiros para atrair turistas, não só sazonalmente, mas criando estruturas para que isso aconteça ao longo do ano. Muito rapidamente, está satisfeito com a equipa que o acompanha na lista à Câmara Municipal? Muito satisfeito. Dois critérios para constituir a equipa, eu diria as equipas, não só ao nível da variação, como também ao nível das juntas de freguesia. Eu, por natureza, não quero indispor ninguém, mas não concordo muito com cotas. Quer dizer, acho que as cotas são uma forma artificial de resolver um problema e nós temos de ir lá pela educação das pessoas, não é por formas artificiais. Compreendo que quando não há outra forma de fazer, é importante fazê-lo, mas uma das coisas que quisemos fazer foi aumentar o número de mulheres na participação cívica e na participação política. Conseguimos. Segundo, criar uma equipa completamente descomprometida com os meios tradicionais da política. Gente que vem de diferentes áreas, de diferentes funções e que pela primeira vez encara a possibilidade de exercer um mandato autárquico. Portanto, juventude, no feminino e gente nova para experienciar este desafio que é liderar um concelho. Está toda a gente muito motivada e eu espero que no dia 26 sejamos capazes de lhe dar esse prazer. Já disse que se não for eleito Presidente não assumirá o posto de vereador por incompatibilidade com o desempenho do cargo de diretor do agrupamento de escolas de Águeda Sul. Sim. Muito rapidamente, isto é incontornável. É incontornável, enfim, porque decorre da lei. Se eu pudesse... Repare, se eu não ganhar as eleições e se eu não ganhasse as eleições e ficasse numa posição minoritária, não era com senhas de presença que eu iria sobreviver. Não é? Justamente. Portanto, eu tenho a minha profissão, tenho a minha função, tenho a minha vida e não tenho outra fonte de rendimento que não seja o meu trabalho. Portanto, não vejo outra solução que não seja essa, mas não estou a ponderar nada disso porque estou plenamente convencido que vou ganhar as eleições. 30 segundos para se dirigir ao eleitorado. Eu acho que é muito importante que a população aguedense, os eleitores aguedenses, olhem para as nossas propostas e para as nossas listas e perspectivem, fechem os olhos e perspectivem o futuro. Não importa fazer uma gestão de proximidade, uma gestão para o hoje e para o amanhã, importa olhar para o futuro e pensar o que é que nós queremos para a Águeda daqui a 15 anos, o que é que nós queremos para a Águeda daqui a 20 anos. Para mim, aquilo que eu quero para a Águeda daqui a 20 anos é uma Águeda das pessoas e para as pessoas. E agora uma pergunta para nós. Quais serão as preocupações do candidato Francisco Vitorino com a imprensa regional, no caso com a imprensa local, caso seja eleito? Também muito rapidamente. Nenhuma preocupação com a imprensa regional e local. Eu acho que uma Câmara Municipal já ajuda a imprensa local e regional se não se meter com ela. E, portanto, se não criar problemas. A imprensa existe para escrutinar, para informar, e quando assim é, vivendo nós em democracia, nenhuma autarquia tem que fazer nada que ponha isso em causa. Não tenho nenhum problema com isso. Mas pelo contrário. Francisco Vitorino, foi um prazer recebê-lo na Soberania TV, uma boa campanha eleitoral, que seja sobretudo esclarecedora e consciente, e muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Jorge. Também. Chegámos ao final da entrevista com o candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Águeda, Francisco Vitorino, e também chegámos ao término do ciclo de conversas com os pretendentes à principal cadeira da Praça do Município, em Águeda. Na próxima quinta-feira, dia 23 de setembro, a partir das 21 horas, no Centro de Artes de Águeda, promoveremos, em parceria com o Canal Central de Aveiro, um debate com os 6 candidatos à presidência da autarquia aguedense. Por hoje é tudo, boa noite e bom fim de semana.